Eu acredito, à luz das Escrituras, que a igreja será arrebatada após o período tribulacional. E eu acredito por pelo menos 3 razões e eu pretendo não esgotar meu tempo. A primeira delas é que não há um texto bíblico sólido que firme a ideia de uma vinda de Cristo dividida em 2 etapas, como advoga o pré-tribulacionismo clássico, né? E o segundo motivo, não há nas Escrituras nenhum texto, a não ser que ele seja interpretado já de forma enviesada, que advogue uma grande tribulação que ocorre por 7 anos, simultânea a uma bodas do Cordeiro que também acontece por 7 anos. Não há um texto claro, a não ser que ele seja interpretado já de forma enviesada. E o terceiro motivo pelo qual eu não acredito no pré-tribulacionismo é porque a Bíblia nos dá respaldo sólido, claro, de que a volta de Jesus será um evento único, acompanhado já de juízo contra os inimigos da igreja, para estabelecer juízo e estabelecer o reino milenial. Esses são os meus argumentos iniciais. Olha, querido pastor Elias, e aí, a igreja vai antes, vai durante ou vai depois? Bom, nós temos vários textos bíblicos que abonam para o fato de que a igreja não passará pela grande tribulação. E fora os textos bíblicos, porque o pré-tribulacionismo é fundamentado nas Escrituras, a minha dificuldade em aceitar o pós-tribulacionismo é que, por ocasião do arrebatamento, a igreja vai com Jesus até os ares e dos ares ela sobe para o céu. E na perspectiva pós-tribulacionista, olha só que contradição. A igreja não sobe para o céu por ocasião do arrebatamento da igreja. Segunda razão pela qual também eu não abraço a visão pós-tribulacionista é que não há um versículo, não é um texto não, um versículo. Agora pegou. Abonando que a igreja passará pela grande tribulação. E terceiro, Jesus nunca prometeu, não há nada nas Escrituras e não há uma promessa do Senhor Jesus Cristo dizendo a igreja passará pela grande tribulação. Não há um só texto. E os textos geralmente apresentados pelos pós-tribulacionistas, seja Mateus capítulo 24, 29 a 31, seja Apocalipse capítulo 1, versículo de número 7, seja segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, nenhum deles apresenta a igreja sendo arrebatada. Nem mesmo Apocalipse capítulo 19. Eu gostaria que isso fosse demonstrado aqui nesta mesa, esse arrebatamento da igreja fundamentado nesses textos, que são os textos áureos do pós-tribulacionismo, mostrando que a igreja ela vai para o céu, que ela é arrebatada para o céu. E quando eles fazem esse tipo de afirmação de que a igreja não vai para o céu, eles batem de frente com a promessa do Senhor Jesus Cristo em João capítulo 14, 1 a 13. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, eu queria ouvir essas explicações. Bom, olha, eu vou voltar aqui com o querido pastor Emerson Sicarelli. E aí, Sicarelli está com a barba bonita, para virar assembleano era bom tirar. Se quiser ir pro céu, né? Se quiser, Elias. E tal. E aí, Sicarelli, te amo. Eu Você só sabe espero, que eu só espero o brinco com chamado. você Recebi assim. o chamado, a gente tira na hora, sabe disso? Eu sei disso. O chamado já foi feito, entendeu? Só eu e o irmão ouvi. Então, vamos lá. Te amo, Sicarelli. Também te amo, Calixto. Vamos lá. Antes de eu começar, em 5 segundos, Guilherme, da Voz Teológica, um abraço, meu irmão. Seu Instagram tem feito a diferença no corte dos debates. Vamos lá. Eu acredito que Mateus capítulo 24, do 29 ao 31, que o amado pastor Elias já citou, ele é exatamente uma base importantíssima para nós entendermos a volta de Jesus. Por quê? Porque não desmerecendo os apóstolos, nós temos das palavras do próprio Cristo, quando lhe é perguntado
quais seriam os sinais da sua volta e como eles deveriam aguardá-los. Jesus diz o seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. O que nós temos aqui? Nós temos aqui as palavras de Jesus. E Jesus apresenta algumas condições, uma resposta ao pedido dos apóstolos, falando de como seria a sua vinda. A primeira coisa que Jesus fala é, logo em seguida, a tribulação daqueles dias. Então Jesus apresenta dias difíceis, tempos de grande tribulação. Logo depois ele apresenta sinais cósmicos. O sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Terceiro sinal, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem. Encerrando essa minha apresentação, coincide perfeitamente com Apocalipse, capítulo 1, verso de número 7, onde diz, e todo olho o verá. Já começou, parece que dá uma esquentada, querido pastor Ivan Santos. E aí, é antes, é depois? Como é que o senhor vê isso? Bom, eu tenho plena convicção que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. E dentre tantos motivos e razões pelos quais eu creio dessa forma, eu posso apresentar aqui pelo menos 2 ou 3 motivos, né? O primeiro tem a ver com a hermenêutica. Quando nós consideramos a leitura dos textos proféticos do Antigo Testamento e até do Novo, a partir de uma interpretação histórico-gramatical, nós vamos conseguir fazer uma distinção entre Israel e igreja. E, consequentemente, nós vamos perceber que Deus tem um plano, um cronograma escatológico específico para Israel e outro para a igreja, que foi o mistério oculto nas páginas do Antigo Testamento, conforme Paulo deixou claro em Efésios capítulo 3, versículos 4, 5 e 6. Então aqui nós temos a questão hermenêutica. A questão bíblica, nós não temos um único texto em todo o Novo Testamento, e principalmente no Antigo, em que nós lemos Jesus voltando à terra após a grande tribulação, seja Mateus 24, seja Apocalipse 19, e venhamos encontrar ali menção a um arrebatamento da igreja. Um outro motivo muito simples é que todos os textos bíblicos do Antigo e do Novo Testamento que lidam com a grande tribulação, que é a mesma 70ª semana de Daniel, ou também denominada por uma outra nomenclatura, o Dia do Senhor. Todos esses textos que lidam com o período da grande tribulação, o povo de Deus ali inserido é Israel, primariamente. Secundariamente, as nações. Então, assim, nós não temos passagens bíblicas que descrevam a grande tribulação e nós venhamos encontrar a igreja passando por aquele período, né? Então, é muito curioso isso. E, por último, né, como eu sou um pré-milenista, eu creio que o pré-milenismo, que é fruto da interpretação literal do texto do Antigo Testamento, é uma das bases que fundamenta a perspectiva pré-tribulacional. Ok. Né? Querido pastor Davi, e aí, Davi, como achar esses contrapontos? Eu vou até te pedir licença, Davi, eu já volto a palavra para você, mas o pastor Ismael usou a palavra hermenêutica e eu queria perguntar ao pastor Elias e ao querido pastor Ivan. Oh, meu Deus, pastor Ivan, que a grande questão da hermenêutica, mas eu queria só fazer uma pergunta para vocês assim, porque o ouvinte está lá. O Cicarelli citou um texto que, quando você ler o texto naturalmente, eu estou dizendo, tá? Você é um leigo e você naturalmente lê o texto,
de Mateus, que o senhor citou, à primeira vista, a leitura natural do texto é que Jesus vem depois, porque acontecem eventos e que a colocação de que verão o Filho do Homem é colocado após essas questões. Como é que a hermenêutica explica isso? É um malabarismo hermenêutico que vocês fazem para trazer Jesus para o começo, sendo que o texto relata todas as coisas e só depois a vinda? Como é que o senhor explica isso, pastor Elias? Eu creio que Mateus ele deve ser lido a partir da perspectiva escatológica apresentada por Daniel. As profecias alusivas ao arrebatamento da igreja, ou melhor, à volta do Senhor Jesus em Mateus capítulo 24, está diretamente linkada com aquilo que Daniel profetizou no capítulo 9, versículo 24 a 27. Esse texto, ele tem um direcionamento, em primeiro lugar, para os judeus. E quando nós temos esta interpretação veterotestamentária da volta do Senhor Jesus, nós entendemos que este evento, que não é o evento do arrebatamento, ele ocorrerá depois da grande tribulação, agora, com uma grande diferença. Neste evento glorioso do Senhor Jesus após a grande tribulação, nós não veremos nada do que está descrito que ocorrerá por ocasião do arrebatamento da igreja. Por exemplo, Mateus 24, você não tem ressurreição dos mortos. Mateus 24, você não tem transformação de vivos. Terceiro, Mateus 24, você não tem arrebatamento da igreja. Okay. Quarto, a igreja não sobe até os ares e a igreja não vai para o céu. Então nós temos aqui 2 eventos. Pois não. Não, ok. Boa sua explicação. Acho que o pastor Ivan tem até um pouco mais de hermenêutica. Mas aí, se eu ficar só com vocês dois, aí o tempo tal. Querido pastor, depois o pastor Ivan vai ter a oportunidade de explicar. Querido pastor Davi. A pergunta que o pastor Calixto fez, ela é muito pertinente. Qualquer leitor leigo, vamos imaginar um leitor leigo aqui, lendo Mateus 24, 29 e 30... em hipótese alguma, ele fará uma separação de eventos, mesmo que ele faça um link com 1 Tessalonicenses 4, do 13 em diante. Na mente do leitor, será apenas um evento. A igreja passando por uma grande tribulação, e passar por tribulações faz parte do processo histórico da igreja. Esta pessoa vai entender que após a grande tribulação, que é descrita por Jesus em Mateus 24, do 15 ao 28, ele voltará. É esta a leitura mais natural do texto. O problema do pré-tribulacionismo é se apoiar em uma interpretação que, para ser sustentada, é necessário fazer um grande remendo de vários textos. Porque qualquer texto pré-tribulacional ou usado na visão pré-tribulacional, se ele for analisado de forma natural, não enviesada, nós vamos perceber que está se tratando de um único evento, que é descrito por cada um dos escritores dentro do seu escopo teológico, dentro do seu contexto histórico e dentro do processo que aquela comunidade estava passando. Por exemplo, o pastor Elias citou João 14, versículo 1 a 3. Se nós procurarmos no Novo Testamento alguma referência que ligue casa do Pai ao céu, nós não encontramos. A única referência utilizada pelo pré para dizer que casa do Pai é o céu é João 14, do 1 ao 3. Nós temos uma grande referência em estudos do Evangelho de João, traduzido em português, que é os textos do Dr. Raymond Brown, pois a maioria está em francês academicamente hoje. E o próprio Dr. Raymond Brown propõe que é difícil interpretar nesse texto aqui casa do Pai como sendo o próprio céu. Há mais alguma referência, pastor Elias, de casa do Pai se referindo ao céu? Davi, eu vou fazer uma pergunta a isso, que eu até fiz aqui ao César Cavalcante, e ele se esquivou de querer responder, como se não tivesse entendido muito bem a pergunta, até que o querido pastor Marcelo refez de novo, e aí o César... A grande pergunta é, por exemplo, o senhor está dizendo que seria também um pouco de crítica textual, porque ao ler o Evangelho de João, é natural que cada escritor tenha a sua dialeta, tenha o seu modo de se expressar. Por exemplo,
ao ouvir o pastor Elias, alguém que está acostumado a ouvi-lo, e alguém dizer, o Elias diz isso, automaticamente, cada pessoa vai captar, vai dizer, o Elias nunca usa essa expressão para significar esse tipo de coisa. Ponto. Como, por exemplo, o pré-tribulacionismo, o pós-tribulacionismo quer ligar a expressão também, Davi, de que santos lá pode ser igreja. Mas João também, ao mesmo tempo que o senhor citou que João, fica difícil querer ligar a palavra Casa do Pai. casa do Pai ao céu, fica difícil também querer ligar a palavra santo à igreja, porque do Apocalipse, porque João nunca usou essa expressão Para santo se referir à igreja. para se referir à igreja. Não é verdade? Essa expressão, sem fugir dessa pergunta, porque ela é importante. Então responde E sem milonga. Não tem como negar que este é um argumento muito forte do pré-tribulacionismo. Eu dou a mão à palmatória aqui. Entretanto, se nós pararmos para pensar no contexto em que cada um dos textos surgiu, por exemplo, as epístolas de João, pelo menos a primeira e a segunda, elas surgem num contexto em que João está lutando contra o docetismo e o gnosticismo que estavam se infiltrando dentro da igreja. Tanto é que vem de João o termo anticristo. É de João. Anticristo, dentro da visão joanina, são aqueles que negam que Cristo veio em carne. Então, já em Apocalipse, o que João está fazendo ali é escrever para uma igreja que está passando por uma grande perseguição através da fúria de Domiciano. Ok. E dá para perceber que a ligação em que João minutos, agora já deu 10 horas e 34 minutos. Atrasado, mas eu cheguei. Normalmente eu venho no debate não com frequência. Quem hoje sempre está aqui é o pastor Calixto e o pastor Jonas. Quero mandar meu abraço a todos vocês que estão vindo do interior do estado para a nossa reunião geral do estado. É a última que nós temos antes da nossa convenção, que será a partir de que dia? Sei que passa no dia 15. Hã? 19 de 2. Não é no 15, mas não? Não, o senhor mudou isso. Mas, rapaz, Dia aqui 19 a 22. É absurdo. Mas a Não, agenda o 15, do senhor, não é o 15 que é da... Não, Não, alguém mudou, eu não sei disso, não põe nas minhas costas, não. Não. 15 é o aniversário da igreja. Não, mas foi o senhor que mudou. Nós mudamos por causa da agenda do senhor, que é muito pesada. Irmão do céu. Vou dizer pra você tem um homem de costa larga aqui, sou eu. Não, Mas não foi eu, não me põe nisso, rapaz. Eu sei. Dia 15 é o aniversário da igreja e é o aniversário do Ministério Madureira. Aliás, o ano que vem, faremos um ano inteirinho de festividade, porque o Ministério Madureira completará 100 anos. 100 anos. 100 anos. 100 anos. Irmão, é coisa, né? É coisa. Depois ainda vem gente que diz que é um ministério progressista, que é um ministério que largou os usos e costumes, que Deus vai cobrar. Se essa é a cobrança, que cobre mesmo. Eu acho que vai cobrar de quem coloca um jugo, que esse sim é desigual. Né? É aquela história de que você pode usar calça comprida dando serviço. Né? A Bíblia diz que o culto é um serviço. Então, Mas e se Jesus voltar no serviço? Não, lascou. Hã? Aí lascou. Né? E se Jesus voltar e estiver na praia? Aí não lascou, aí fica. Aí né? Na praia. Umas coisas malucas, né? né? Já põe praia, né? Mas ô bispo, porque, posso falar a verdade pro senhor? Usar uma frase aqui muito chula, muito feia. Não usa, pelo amor de Deus, vai dar corte, vai dar corte. Mas eu vou usar assim, sabe por quê? Porque não é aquela história lá, se tá no inferno, irmão, abraça o capeta. Irmão, eu vou pro céu porque eu uso uma praia, então eu vou pra praia porque eu tô curtindo o sol. Ora, eu não vou pro céu porque eu vou na praia, mas eu vou de paletó e gravata. Eu faço culto livre na praia. Não, aí é Deus mesmo, hein? Aí o senhor é diferenciado mesmo. mesmo. De Deus, do lado de lá, tem que te criar juízo na cabeça. Para falar que ninguém aguenta esse jugo, gente. Ninguém aguenta esse jugo. Rapaz, uma mulher não pode usar uma calça comprida, não pode usar um brinco, não pode usar nada, não pode ser... Mulher não pode trabalhar. Eu fui numa igreja do lado de lá, não vou dizer, eu fui no culto, fui pregar no trabalho das irmãs. Rapaz, o culto das irmãs é dirigido por um homem. Não, bispo, eu acho isso o máximo. Você chega lá, as irmãs fizeram o trabalho, trabalharam o ano inteiro. É um marmanjão para pregar.
E outro marmanjão pra dirigir o culto. É um absurdo. E a coitada das irmãs que trabalhou o ano inteiro, elas servem pra fazer. Elas só não servem pra exercer? Eu tenho uma única palavra disso, é medo. É medo, bispo? Medo, não tem que falar. Medo, porque mulher, quando dá pra trabalhar, sai de baixo, irmão. Tá certo que não dá pra ser rebelde também. Aí é só Jesus, né? Eu já fui tratado de muita rebelião que eu apanhei. Não, porque mulher também, quando o diabo pega a primeira mão delas, né, bispo? Irmão, eu já apanhei de mulher em rebelião e não posso dar troco. Isso. Você entendeu? Não, mas eu tô atrás daquela proposta que o senhor fez. Quem sabe algum senador aí vai ter coragem de fazer a lei Mário da Penha. Porque você tem a Júlia da Penha, Maria da Penha, porque faz tem umas mulheres brabas aí. que é do lado. Tem umas mulheres brabas aí, mano. Deus me guarde. Aliás, a minha esposa era brava, irmão. Pensa numa mulher brava. Não, ela não eu era, mandava, eu ficava quietinho. Não, mas não era, não. Ali era firme, né, bispo? Ela era firme. Eu gostei da palavra. Não, ela era firme, é diferente. Eu posso falar uma coisa pro senhor? Claro, o senhor até perdoe de citar. Tudo fora do tema. Eu digo, vai passar a hora, vai dar problema. Mas eu digo o seguinte, bispo. Eu nunca vi a bispo usar uma frase deselegante. Nunca. Nunca vi a bispo aquele usar uma palavra fora da sua hora. E eu nunca vi... Bispo, o senhor permite eu falar uma coisa aqui? Eu já disse para muitas mulheres o seguinte: ser elegante não é ser vulgar. Basta olhar para a bispa Keila. Quer se vestir bem? Quer se vestir bonita? Quer ser uma mulher bem apresentável? Olhasse a nossa querida, saudosa bispa Keila e ver pesado, se achava... Ainda é muito pesada a palavra saudosa, amor, né? Porque não dá pra quietar. Não dá. Não dá pra quietar. O senhor sabe, né? Eu não tive coragem ainda de tirar nenhuma foto dela. Eu não tive. É pesado. Eu ainda não tive. É uma coisa que você precisa ser muito quente para não brigar com Deus. É verdade. Minha esposa era uma pessoa maravilhosa, elegante, séria, né? Uma pessoa fantástica. Mas Deus quis levar, vamos fazer o quê? Vamos curtir a nossa solidão. Hoje eu tenho um companheiro chamado Dengoso. Dorme comigo todo dia, ouve minhas confissões e não reclama. E não fala pra ninguém, viu, bicho? Não, e aquilo ali é muito sério. Ali você guarda bem guardado. Faz parte da vida. Se você tem um problema na vida, faz o seguinte, não culpe Deus. Não culpe Deus. Né? Jó não culpou a Deus. Eu estou vivendo os dias de Jó. A solidão não acaba. É um negócio horrível. A saudade ainda enche o peito para falar, né? Choro todo dia, né? Mas um dia vai. Um dia não sei o que vai, mas um dia vai. Né? Eu aprendi uma frase na vida fantástica. Vai passar. Em nome de Jesus. Vai passar, um dia vai passar. Até lá, né? Você senta no púlpito, minha cadeira é vazia, sozinho você tem, né? Eu tinha ainda meu companheiro, aquele Igor Coque-Marina, que também foram embora, me largaram também. Mas fazer o quê? Então, hoje, presidente da igreja em Guarulhos, uma igreja linda, abençoada, sucederam o pastor Clementino num processo tranquilo. Deixa eu só pedir para subir um pouquinho só meu retorno e nós vamos voltar aqui. A grande pergunta aqui hoje é simples. Você vai passar a grande tribulação aqui? Ou você não vai passar a grande tribulação aqui? Esse período, para falar mais simples para o irmão que está do lado de lá, a pergunta aqui é simples. Você vai passar a grande tribulação aqui? Ou você vai passar a grande tribulação lá? Você vai conviver com o anticristo aqui? Ou você... como é que funciona? Eu perguntaria, perguntar aqui dos nossos queridos pós-tribulacionistas, uma coisa, o que vai haver na grande tribulação? A grande tribulação, bispo, será... O que vai haver nela? A grande tribulação será um período em que os juízos de Deus serão manifestados na terra contra os filhos da iniquidade. Perfeito. E aqueles que são, nós que somos pós-tribulacionistas, defendemos que durante esse período de juízo a igreja será preservada. Como, por exemplo, de que forma? Preservada, e nós podemos usar como exemplo a forma como a igreja foi preservada durante o período em que as pragas caíram sobre o Egito. Certo. Uma destas pragas foi a das trevas. E a Bíblia diz que do lado dos egípcios havia trevas e do lado dos hebreus havia luz. Mas no final tiveram que fugir no deserto. No final, saíram para o deserto sentido Canaã.
no fim das pragas. Certo. Assim como nós cremos que no fim da tribulação a igreja será levada junto a Cristo para ficar com na ele grande para sempre. tribulação, nós vamos ter, vamos dizer assim, um guarda-costas divino. Nós já temos ele. Nós já temos. O que nos preserva... Então nós já estamos na grande tribulação. Nós estamos em tribulações. João 14, 33, Jesus disse... Como é que eu vou saber o dia que vai começar a grande tribulação? Olha, há sinais muito claros, bispo, que indicam, e é muito bom a audiência saber, que indicam o que vai dar o start da grande tribulação. Jesus fala sobre eventos que são pré-tribulacionais, como guerra, rumores de guerra, pestes... Mateus 24. Mateus 24. Só que quando Jesus vai falar da grande tribulação, surge um personagem, que seria o homem da iniquidade, chamado por João de anticristo e por Paulo de homem da iniquidade. E a forma como a religião tentará ser corrompida por esse homem. Então, a igreja será protegida assim como a nação de Israel é protegida hoje. Exatamente. Mas e o pessoal da faixa de Gaza, como é que faz? Bom, nós temos que... O Paulo está comendo lá nas costas do judeu, está morrendo de Isso judeu que o todo senhor dia. perguntou é muito importante. Nós temos que fazer uma separação entre a esperança escatológica e o futuro escatológico. O futuro escatológico Irmão, é um... peraí, traduz para nós que essas coisas, Esaú, umas coisas bonitas, mas eu vim ouvindo aqui umas palavras. Você ouviu, Bispo? Não, é bonito. É que o povo lá da ponta não vai entender. Vamos lá. Me Pega aí. perdoe, bispo. Não. Eu tô falando assim, na Quando verdade, foi? da liberdade que eu tenho aqui com vocês. Perfeito. Quando foi que as pessoas passaram a pensar a escatologia de forma plena? A Sim. partir do século XIX. E elas passam a pensar a escatologia plena... Irmão, por- mas pera lá. Nós passamos, na verdade, 19 séculos ensinando errado? Não, de forma alguma. O que acontece? O equivocado? A igreja não parou para sistematizar. Durante os primeiros 19 séculos da igreja, a sistematização surgia por causa das heresias. Então surgiu uma heresia, vinha um debate teológico, sistematizava uma doutrina. Acontece a partir do século IV, com as doutrinas cristológicas e assim por diante. Século XVI, com as doutrinas da justificação. Século XIX, o mundo começa a entrar em um capitalismo severo. O mundo começa a ter sinais de possíveis guerras a nível mundial. E os homens começam a buscar uma esperança na humanidade. Há quem aponte a esperança como o marxismo, acontece no século XIX para o XX. Há quem pense na morte como uma esperança, isso acontece também no século XIX para o XX. Mas os teólogos vão reagir e vão olhar para a escatologia como a esperança necessária. É a partir desse momento em que a escatologia se torna uma esperança de vida. Aqueles que morrem em Cristo passam a ter esta esperança sistematizada, principalmente para aqueles que estão vivos ainda. Esta é a escatologia no sentido de esperança. A escatologia no sentido de futuro é o que nós pensamos de modo geral, que a igreja vai passar por ela, que o mundo vai passar por ela. Para as pessoas que estão em casa, a escatologia hoje é dividida, a grosso modo, entre escatologia geral e escatologia individual. Individual, o que acontece com o ser humano pós-conversão ou com aqueles que não se convertem. Escatologia geral, o que vai acontecer com o mundo e com a igreja. O mundo vai passar por tribulações. Em qual das duas está a tese que vocês defendem? Está propriamente na geral, porque nós acreditamos na igreja, e todos nós acreditamos na igreja como um corpo, que é o que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 12. Então nós cremos que a igreja como um corpo espalhado por todo mundo, uma igreja militante, ela passa pela grande tribulação, mas só que ela passa sendo preservada. Vivendo aquilo que o apóstolo João diz em Apocalipse 3:10, que nós seremos guardados, nós seremos protegidos, preservados. Mas eu vou fazer... Vamos por uma questão lógica. Vamos por uma questão lógica, tá? Porque... vamos lá. Lamentações 3:21. Eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Em outro texto, eu quero me trazer à memória o que me faz bem. Sim. Rapaz, já estamos lascados e vai ficar pior aqui do que... Eu sei que parece Irmão, uma visão olha, pessimista. Eu tive que trabalhar. Eu trabalho 19 horas por dia. Eu acho que é mais. Rapaz... Eu acho que é mais. Obrigado. Mas eu ainda vou ficar no pau aqui, aguentar o tal do anticristo arrebentar nós aqui, irmão. Bispo, a pergunta do senhor é muito importante. Vamos lá. Para que eu não monopolize o tempo e passe para os nossos colegas que vão contribuir muito bem, tem um texto em 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 até o Onde é que 18. ele arruma esses versículos? Esses caras é E terrível. Paulo diz uma coisa fantástica.
Alguns Bom, crentes... eles têm argumento demais. Se você não está firme, você desvia. Não, eu já tô. Se você não tá eu, firme, já, você desvia. eu já tô preparando uma roupinha legal para depois. Alguns crentes, bispo, estavam morrendo. E a família que ficava enlutada começava a perder esperança na volta de Cristo. Então Paulo diz o seguinte, olha, a nossa esperança não é vivermos para sempre aqui nesta vida, nesse plano. A nossa esperança também não é não passarmos por essas dores do luto, da perda, por essas dores das tribulações. A nossa esperança é que o mesmo Senhor ressuscitará os que morreram em Cristo. E Paulo diz o seguinte, consolai uns aos outros com esta palavra. A consolação da igreja é, no fim, os mortos em Cristo ressuscitarão. Vamos do lado de cá. Ó, vamos voltar para Jesus. Pastor. Vamos voltar para Jesus. Pastor, O querido traz pastor nós de volta Ivan para Jesus, Santos. que ele está Vamos quase lá. tirando. Vamos lá. Vamos lá. O pastor Davi, na sua fala anterior, argumentou, com base em Mateus 24, que uma leitura natural daquele texto leva o leitor a ser um pós-tribulacionista, isto é, crer que a igreja será arrebatada no fim da grande tribulação. O que nós devemos considerar no texto de Mateus 24 e 25 é que quando fazemos uma análise dos detalhes, os elementos ali culturais, os elementos de culto, de adoração, religiosos, são todos judaicos. Então, aqueles eleitos ali estão num contexto onde a profecia está direcionada primariamente para Israel. Nós não temos igreja em Mateus 24. E o ponto principal... Interessante. A palavra de Mateus 24 é para quem? A palavra de Mateus 24 descreve um futuro tempo de escatologia específica primariamente para Israel. Que futuro escatológico é esse? Mateus 24, verso 15, Jesus vai conectar aqueles eventos que ele vai fazer descrição, que antecedem a sua vinda em glória, com Daniel capítulo 9, verso 27. E Daniel 9, 27 está descrevendo o quê? A última metade da 70ª semana, considerando... Vai devagar. Põe no linguajar do povo. 60ª semana. Quem Não, tá mas eles ouvindo não falam vai muito. entender. É fantástico. Vamos lá. Vamos lá, então assim, Da semana... Isso, em Daniel, capítulo 9, do verso 24 ao 27, nós temos ali a descrição das 70 semanas estabelecidas por Deus para tratar com Israel e restaurá-los espiritualmente, primeiro. Essas 70 semanas já houveram? Está havendo ou vai haver? 69, sim, se encerrou no ministério de Cristo. Se encerrou. E aí Isso. a 70 É começa futura. quando? Futura. E a igreja É a grande passa, tribulação. E a igreja Não. passa por ela? Quanto Não, tempo tem precisamente entre não. a 69 e a 70? Onde o senhor achou esse eu chamaria de um abismo? Essa lacuna. Esse Vamos estar de intervalo. que lado aqui? Não, tô eu entendendo. só quero perguntar, bispo. Eu só quero perguntar. Vamos negociar. Não, Meu porque, pastor, porque venha eu pro não nosso lado. posso negar. Troca de lugar, fica desse Eu lado. tô vendo Posso aqui, negar monta que de há um lado, peraí. abismo. Não, Há um abismo. o irmão está em cima do muro. Não, o senhor lembra querendo... daquela parábola que Jesus contou do Lázaro e do rico? Sim. O Abraão vai dizer que tem um abismo. Um dia precisamos E falar vocês, aqui. principalmente Nani, o pastor Elias, que é o mestre, Ô, Nani, não pode temos negar que tem um falar- abismo aí. Temos que falar aqui no debate, próximo debate, da questão do rico e do Lázaro. Isso. Opa. Esse negócio a gente tem que falar. Que porque é isso ainda- o sono da alma, que entra sobre o estado da morte. Intermediário. O pastor Elias é mestre nisso. Aliás, pastor Elias, nós temos Sim. agora, já volto com a salvaguarda, é que você está nas 70 semanas. E eu quero pastor saber Ivan, do abismo. Nós vamos agora falar na convenção um tema complicado, que é a questão pós-morte. Opa. Pós-morte. Olha aí. Mestre. Vou até pedir para que o senhor esteja lá para Opa. ser na hora do debate, ser uma voz de experiência, porque ainda, quando a morte está longe de você, você não para pensar. Quando vem a morte de alguém muito próximo, você fica pensando demais, né? Então, a gente tem que discutir isso. Pós-morte, o que acontece? Aquela voz que está nas cartas paulinas, aquela voz, é a voz do Senhor ou é a voz de outros? Ou eles vão ouvir a todos? Eles estão nos vendo, não estão nos vendo? Há consciência, né? Não tem tem. consciência, não tem consciência?
O que eles estão, o lugar que eles estão, lembram da família ou não lembram da família, é um assunto, pastor Elias, que dificilmente a gente trata na igreja e que a gente tem que tratar esse assunto. Então, o rico e o Lázaro é um tema fantástico, viu, Nani? Deixa esse que eu quero vir até para aprender. Quero vir para aprender. Viu, pastor Elias? É um tema... Chefe, eu convidei o pastor Elias, amanhã ele vai estar em São José dos Campos falando sobre isso só. Nossa, sobre esse estágio, né, Elias? Estado intermediário. Diário e tal. Eu não quero falar disso aqui hoje, mas eu quero que o senhor venha na nossa convenção para ser uma voz de consulta Do dia 19 a... de 19 a 22. 22. Eu devo tratar esses 3 últimos assuntos, são 12 assuntos. Esses 3 últimos assuntos eu devo tratar no último dia da conversa. No último dia, o senhor quer que eu reporte a eles, bispo? Sim, São os temas mais polêmicos, entre aspas, que gerarão dúvidas. Vão gerar dúvidas. Eu, olha, com tudo que eu fiz, eu me tornei PhD falando de santidade lá nos Estados Unidos. Uma tese, tem que ver aqui um dia trazer uma tese de 725 páginas em inglês. Mas volto a dizer, nunca parei para estudar sobre isso. E depois que vem a morte de alguém muito próximo, aí você fica na dúvida mesmo. E tem hora que parece que... Vou até ficar quieto, para não ter problema, mas não é fácil. Vamos voltar ali. 70 semanas, vamos lá. Entre das 69 e as 70, quanto tempo vai demorar? E em que lugar nós estamos nesse tempo? Então, nós estamos no intervalo, né? Por que eu afirmo que a semana de número 70, ela não teve um início imediato após a semana 69ª? Porque o próprio Jesus abriu essa lacuna quando em Mateus 24, verso 15, ele citando Daniel 9, 27, está trazendo detalhes sobre a última metade da 70ª semana, dos últimos 7 anos. E o que Jesus faz? Só fazer uma pergunta muito simples. As 69 que houveram, elas foram literais. E se foram literais, elas demoraram o tempo correto e... ou seja, a primeira foi tanto tempo, a segunda tanto tempo, para chegar na 69. E o porquê dessa parada na 69? Vamos lá. Porque em Daniel, capítulo 9, versículo 26, o texto vai deixar claro que o Messias, o Senhor Jesus, seria cortado, e foi cortado, ele foi morto na cruz do Calvário depois da semana de número 69. Então, por esse motivo, nós entendemos que a semana 69 se encerra antes da crucificação. Agora, esse texto aqui de Mateus 24, verso... Não na crucificação. Não na crucificação antes, porque o Messias foi cortado depois. E a pergunta lógica é, então por que já não iniciou a 70ª semana? Porque aqui em Mateus 24, Jesus está descrevendo os eventos que antecedem, ou seja, os eventos, os juízos que ocorrerão sobre essa terra antes do seu retorno em glória, quando ele estabelecerá o reino milenar. E quando Jesus vai trazer esses detalhes sobre esses eventos, um dos detalhes mais importantes que nós temos aqui é a profanação do templo. É por isso que Jesus cita aqui Daniel 9, 27. Pastor, o senhor permite só uma parte de uma pergunta? O seguinte, para que essa interpretação do senhor se sustente em Mateus, o senhor está dizendo que o ele de Daniel 9 se refere a Jesus. Isso, ali nós temos... Ele. Mas ali, parece que há 5 pontos, é isso, Elias? Que parece que ficam muito mais... que ele, para eles, seriam o anticristo. Exato. O anticristo de Daniel 9. Vamos lá. Mas parece que Jesus cumpriu tudo aquilo que está referente a esse ele. Como é que é? Vamos ler, só pra gente ver se é isso Eu acho mesmo. que vale muito a pena. Porque eu acho que fazer aí uma é que vai dar ressalva. briga, viu, bispo? Porque toda a interpretação depende desse ele. Qual que é? Daniel 9? Vamos lá. 27, podemos ler? Vale muito a pena, antes da leitura, fazer uma ressalva. Que a profecia de Daniel, ela aparentemente, e alguns estudiosos Cicarelli entra acreditam, na briga. que ela tem um duplo cumprimento. Ela se cumpre tanto no período de Antíoco Epifânio, que ele profana o templo, como ela também pode ser uma referência ao que acontece no templo no ano 70.
Então, eu não consigo ver, analisando o texto bíblico de forma natural, uma divisão entre a 69ª e a semana de número 70. Essa é uma interpretação preterista. Exatamente. Ela nem Entendo sequer é isso. pré-milenista, nem pós-tribulacionista. Conheço perfeitamente. Quando o senhor faz esse tipo de confissão, o senhor acaba Essa- defendendo o preterismo. Não. Essa, na Ou eu tô errado? verdade, Exatamente. essa, na A verdade, ideia é uma de colocar- leitura natural do texto. A 70ª semana, A dentro do seu defesa, cumprimento. Pois a é, defesa essa não é leitura- nem preterista, futurista, historicista. A defesa é a Só uma defesa dúvida bíblica. aqui. O É. que acontecerá na semana 70, na 70ª? Vamos lá. O que Então acontecerá? vamos lá. O que acontece na semana de número 70? É o que o texto de Daniel 9, verso 27 vai dizer. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Ele quem? Aqui não é Jesus. Jesus, Seria o anticristo. aqui é o anticristo, né? Por quê? Porque na sequência você vai ver aqui a profanação desse templo, você vai ver um juízo sobre esse ele aqui. Então não pode ser o Cristo. Agora, o Mas por quais ponto-chave razões aqui, não pode ser o Cristo? Pelo, os ele acabou detalhes de do texto. apresentar. Então, mas lê os É só detalhes ler- então, pra Lê, gente vamos ver. ver. Faça a leitura. Porque o público jamais vai pensar que esse aí não é ele, se referindo a um ungido que é citado no verso anterior. Versículo 27. E ele ajuda. firmará um concerto com muitos por uma semana, por 7 anos. Concerto é Certo? diferente de pacto, né, Elias? Agora vamos lá, eu pergunto. É a mesma coisa. Não, tô Brinde, perguntando aliança. só. É. É uma Olha, pergunta. olha o que o texto está dizendo aqui. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Seria esse concerto a aliança que Cristo firmou no Calvário? Foi por 7 anos apenas? Semana de 7 anos? Tá aqui, ó. Obviamente que não, pastor. A pergunta já vem com resposta, mas a pergunta inicial foi: ele, aí nesse texto, é uma referência ao anticristo baseada em quais pressupostos? Em primeiro lugar, Perfeito. não é o Cristo. Então, eu já consigo entender que, não sendo o Cristo, provavelmente seja o anticristo. E o restante do versículo vai trazer esses detalhes. Não é o Cristo porque a aliança que Cristo firmou no Calvário não foi por 7 anos apenas. E aqui é uma aliança de 7 anos, que é a 70ª semana. Agora vejamos a sequência do texto. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isto até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, nós temos a explicação dentro do próprio versículo que esse ele que firma essa aliança por 7 anos, ele quebra a aliança na metade do período, ou seja, nos 3 anos e meio. E aqui... O que já não condiz com Jesus. Exatamente. Primeiro que a aliança dele é uma aliança eterna. Exatamente. Segundo, essa aliança de 7 anos é quebrada, o que fere totalmente o caráter imutável de Cristo. Então, assim, esses detalhes no texto e o próprio juízo que vem sobre esse assolador aqui já deixa claro que não é Cristo. E aí nós temos textos Perfeito. no Novo Testamento O ele onde aí, nós no vamos caso, perceber que esse assolador, esse personagem, de fato é a pessoa do futuro anticristo. Antes que eu fale, pastor Éder, Sim, vamos lá. Voltando um pouquinho para algo que foi mencionado aqui na mesa a respeito da perseguição, né? Os pré-tribulacionistas acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Mas é interessante quando nós olhamos as palavras de Jesus dentro do Evangelho e também fora, né? Os famosos ágrafas, né? As palavras ditas de Jesus fora dos Evangelhos, que desde o início, lá no Sermão das Bem-aventuranças, nós temos Jesus dizendo assim, ó: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, o que nós vemos aqui? Nós vemos que a perseguição, Davi, na vida do cristão e na vida da igreja, é normal. é algo falado por Cristo desde o seu primeiro sermão oficial. Quando nós continuamos caminhando um pouquinho, eu quero ir com vocês lá para Mateus capítulo 10, versículo de número 28. Mateus capítulo 10, versículo E não de temais número os que matam o 28, corpo. que diz assim, acho lindo esse versículo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ou no Hades, né, a alma e o corpo.
O que nós entendemos com isso? Nós entendemos com isso que o genuíno cristão, ele não deve ter medo da morte. Algo que é até mencionado pelo apóstolo Paulo, que o viver é Cristo, o morrer é lucro, né? Muito falado. Então, não há problema nenhum da igreja passar pela grande tribulação, embora eu espero que vocês estejam certos, né? E a gente acabe sendo salvo. O importante é subir. Mas entender que o que o cristão realmente... Agora você forçou, hein, cara? Você quer dizer o seguinte, você crê numa coisa, mas espera que eles estejam certos? Sabe por que eu espero por isso? Porque isso que nós estamos falando aqui na mesa não é um tema que atrapalha um ponto de vista salvífico, né? Ambos esperamos a vinda de Jesus, Claro. só que cada ponto... Nós temos aqui uma discussão de tempo, Exatamente. não de salvação. Né? Exatamente. Ou Exatamente. seja, e também do fato que vai De um acontecer. ponto de se vista... Jesus vem antes, se Jesus vem no meio, se Jesus Exatamente, vem depois, de um ponto certo, de ele vista vem. diferente. O E aí, importante, Elias? deixa eu só terminar. O importante é que ele venha, entendeu? E todos nós nos encontremos com ele, perfeito. Só que essa questão da perseguição, que é muito mencionada, né? Como pode Deus deixar a igreja passar pela perseguição? O que o cristão realmente tem que temer não é a morte do corpo, e sim a segunda morte, que é mencionada, por sinal, na segunda carta do Apocalipse para Esmirna. Então, referente a isso, o próprio Senhor Jesus deixou claro aqui, ó, não temais os que matam o corpo, temei aquele que mata o corpo e tem poder de lançar a alma no inferno. Então, dentro desse pensamento, não há problema nenhum da igreja passar pela tribulação. Algo que sinceramente passa desde quando a igreja foi fundada. Eu vou ser muito simplista. Irmão, a vida já está tão complicada. Eu acredito, bispo, eu Nós sei. ainda vamos ter que aguentar o anticristo, irmão. Mas o que Jesus nos disse em João 16:33? Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Na verdade, irmão, é o seguinte. Essas tribulações nós já estamos passando. Eu sei, bispo, eu Nós concordo. temos doença, nós temos rebelde, nós temos casamento acabando. E como é que com tudo isso nós ainda vamos ser expostos? E aí vamos ter uma proteção, né, que é, vamos dizer, essa proteção ela é complicada de entender. Porque será que... Vamos lá. O resto, porque a vinda de Jesus é um ponto na escatologia. Sim. Depois disso acontece, vamos dizer, trocentas outras coisas, né? Tribunal de Cristo, o grande juiz, pronto. O resto continua no mesmo tempo, na mesma formatação, ou também muda? Veja bem, repetindo as palavras de Jesus... Quando fala veja bem é porque está complicado. Pensando. Veja bem. Repetindo